contra ela. Então vamos tomar nossas Bíblias e ler apenas um versículo. Eu serei breve, não será um sermão, não é uma pregação com P maiúsculo, mas uma mensagem da palavra de Deus sobre este assunto. Essa casa é você e eu. Essa casa que Jesus mencionou é o nosso ser. Você que está me ouvindo é você, sou eu. A casa construída sobre a rocha e os ataques do inimigo contra ela. E é interessante, irmãos, que quando as pessoas geralmente mexem com essa passagem da casa, muitos só destacam as duas casas. Muitos só destacam os dois alicerces. Muitos só destacam os dois edificadores. Nesta noite eu não vou fazer isso. Eu não vou falar sobre a casa. Não vou falar sobre os edificadores. Eu vou falar sobre os ataques do inimigo contra a casa construída sobre a rocha. É Mateus capítulo 7 e versículo 25. Que diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vou repetir a leitura. Eu imagino como aquela multidão lá na Galileia ficou estupefacta, porque são os capítulos 5, 6 e 7. E como foi que Jesus iniciou o sermão? E como foi que encerrou? Aqui está o encerramento. E desceu a chuva que se trata aqui, irmãos, é chuva no sentido tempestuoso. Quem é que não gosta da chuva quando é brandinha, em forma de orvalho, principalmente se a pessoa está calorenta? Não! Aqui chuva é chuva tempestuosa, diluvial. E só você agora usando de bom senso e criando da sua mente o quadro. Se bem que o Espírito Santo pode criar isso num instante dentro de você. Imagine uma casa sendo atingida por chuva diluvial, tempestuosa. E nós podíamos citar exemplos se fosse necessário. A chuva, ela vem do alto. De onde vem a chuva? Não vai me dizer que vem dos lados. Não vai me dizer que a chuva vem de baixo. A chuva vem de cima. E a chuva ataca o quê? O telhado. Qual é a lição espiritual que Jesus estava ensinando? Que o primeiro ataque do diabo contra o crente é para atacar o lado de cima da casa, ou seja, estragar, corromper e destruir nossa comunhão com o alto. Alto que eu digo com A maiúsculo. O céu. A palavra tão usada na Bíblia para o céu, o alto, poder do alto. Desceu a chuva. Lembre-se que aqui não se trata de chuva benéfica. Não, é uma bênção para as plantas, para os animais, para a grama, para você. Não, aqui é chuva tempestuosa, diluvial, destruidora. A chuva ataca o quê? O topo, o telhado da casa. Qual é a lição espiritual? Que o primeiro ataque do inimigo, quase sempre o ataque é disfarçado, o ataque é camuflado, é contra o teto da casa. Isso fala de quê? Ataque contra destruir a nossa comunhão com Deus ou enfraquecê-la. Pensemos nisso. Ele terminou o sermão com esta mensagem maravilhosa. A casa, a chuva, ela não ataca os lados, nem os alicerces, é o topo, o teto, a parte de cima. Como é que está a parte de cima, espiritualmente falando, da nossa casa? Será que não está sob ataque do inimigo de maneira disfarçada que a pessoa nem nota? Mas ele disse aqui no versículo 25, desceu a chuva. Mas veja em seguida o versículo, correram rios. Rio é embaixo. Rio, córrego, ele corre embaixo e ataca o quê? Os alicerces. Os alicerces. Rio não tem nada com o topo. Rio não tem nada com as paredes. Rio tem a ver com o alicerce, para justamente destruir.
Qual é o alicerce espiritual do crente? A fé. O justo viverá da fé. Viverá da fé. Então a fé não é apenas uma coisa super importante, é essencial. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se uma pessoa, um ser humano, eu espero que não aconteça isso, de repente, num acidente, numa enfermidade, não sei o que, perde um pé, perde uma perna, perde um braço, nem por isso irá morrer. Depende. Mas se uma pessoa num acidente, não sei, perde a cabeça, não tem como sobreviver. Perde o coração, não tem como sobreviver. Por quê? São órgãos vitais, vitais, vitais. Então Jesus falou aqui da chuva, no versículo 25. Desceu a chuva e correram rios. O rio luta para derrubar a casa pelos alicerces. Isso significa que uma das proezas, uma das atividades do inimigo é de maneira ardilosa corromper a fé. Corromper a fé, destruir a fé, anular a fé. Imagina um crente que tem sua fé misturada com filosofia. Em que vai dar isso? Não, a fé que nós estamos falando aqui é aquela fé da qual a Bíblia diz que Jesus é o autor. Não somente é o autor, mas também consumador. Ou seja, ele não apenas é o autor, mas consumador, ou seja, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Certamente muitos irmãos aqui hão de se lembrar que no dia que aceitaram a Jesus, era tudo primitivo. O crente parecia um bebê espiritual, então não andava direito. E hoje, depois de meses e anos e anos e anos, eu creio que você está firme, igual uma rocha. E isso por quê? Porque a fé da qual Cristo é o autor, a fé da qual ele disse, não negaste a minha fé, a fé dele. Então você está vendo que eu não estou falando aqui de fé no sentido social. Não estou falando de fé aqui na empresa, nem na escola, nem na faculdade. Eu estou falando de fé vertical. Fé que vem de cima, que vem do alto, da qual Jesus é o autor e consumador. Os rios, veja o plural. Que Deus nos guarde, que os nossos alicerces estejam firmes e resistentes para justamente superar essa dificuldade. Vou voltar ao versículo 25. Sopraram, desceu a chuva, que ataca o topo, ataca o alto, ou seja, o primeiro ataque do inimigo é para destruir ou fragilizar a nossa comunhão com o céu, orando, adorando, buscando a Deus, enfim. Mas também rios, que atacam embaixo o alicerce. Mas veja a terceira fase, o versículo 25. E combateram, sopraram ventos. O vento não ataca o topo. O vento não ataca o alicerce. O vento, é claro que vento aqui é vento tempestuoso, é vento tipo furacão. O pastor Joel está presente e ele há de se lembrar que em anos recentes eu estava justamente aqui na cidade. E aquele furacão Katrina, não havia nada que indicasse que ele ia atacar a cidade. De repente ele muda de rumo e o hotel onde nós estávamos foi atingido, eu e minha esposa. É claro que não foi a frente do tufão, foi apenas a cauda, não sei o quê. E não foi fácil. Lá ficamos aproximadamente 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água, sem telefone, sem nada. Eu creio que muita gente se lembra. Então o vento, ele ataca os lados, para quê? Para tirar do equilíbrio, cria imagem na sua mente. Eu não estou falando aqui de vento costumeiro. O vento, quando ele sopra bem brandinho, a gente gosta quando ele sopra no nosso rosto, normalmente num dia de calor. Mas, meu irmão, aqui se trata de vento tempestuoso, vento como tufão, vento como tempestade. A finalidade é sacudir a casa para lá e para lá. Espiritualmente, tirar do equilíbrio. Você é um crente equilibrado? Ou seja, centrado, que nem pende para a direita nem para a esquerda. Sempre, 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 sempre que Deus fala disso na Bíblia,
Eu já estive fazendo um levantamento de lidar com línguas originais. A gente penetra fundo com a ajuda de Deus. 11 vezes na Bíblia, Deus avisa: não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Nunca Deus diz: não te desvie para a esquerda e para a direita. Você está acompanhando, não é meu raciocínio, é o raciocínio de Deus na Bíblia. 11 vezes na Bíblia aparece essa declaração, Deus alertando: não te desvie, nem para a direita, nunca diz esquerda primeiro. Você não desconfia que o maior perigo do crente é se desviar para a coisa certa? Parece um absurdo. O que quer dizer a palavra direita? Aquilo que é certo, aquilo que é correto. Esse é o maior. Em que sentido? Exagero, fanatismo. Chamar o que é certo de errado e o que é errado chamar certo. Como no tempo do profeta Isaías, quando Deus disse: ai de vós, que chamais ao certo errado e ao errado certo. É obra do inimigo. Não vá pensar que o seu próprio espírito é filosofia. É o diabo, de maneira justamente traiçoeira. Sopraram ventos. Então o vento, como está aqui tempestuoso, é tirar do equilíbrio até derrubar. Certamente Deus está falando conosco esta noite, porque nosso querido irmão que está aqui me ouvindo em algum lugar, quando ele deu a abertura aos trabalhos, ele mencionou a tragédia de São Paulo, que um prédio caiu, enfim, estão apurando as consequências. As crianças, quando cantaram aqui, elas iniciaram mencionando a casinha, inclusive fazendo o gesto com a mão. Naquele instante Deus me falou, dizendo: Gilberto, se você for convidado, fala sobre a casa. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo apenas um versículo. Então o vento, ele sopra tempestuosamente para sacudir, depois derrubar e tirar do equilíbrio. Então, direita é o lado certo. Imagina um crente fanático, como está acontecendo em muitos lugares, que recebe poder de Deus, mas não quer saber de adquirir sabedoria. Poder sem sabedoria é desastroso. Todo poder requer equilíbrio. Eu me lembro quando estava certa vez em Campinas, na ETAD, onde também sirvo a Deus ali com minha esposa, e um engenheiro da hidroelétrica de Furnas estava fazendo manutenção. Eu aproveitei e perguntei para ele, era dentro da propriedade: seu engenheiro, me diga uma coisa, por que é que às vezes a gente passa aqui debaixo desses cabos, dessas linhas de força, e eles estão zumbindo. Ele disse: a energia elétrica aqui é a base de 6 milhões de volts. Não precisa nem chegar perto e ela atrai e vira tudo poeira e pó. Entretanto, veja como é que ela chega aqui no microfone. Brandinha. Isso aqui está funcionando porque tem eletricidade. Só que aqui é coisa branda, de poucos volts. Mas lá perto, se você de longe chegar, é atraído e vira pó na hora, nada vira nada. Todo poder sem controle é desastroso. Sopraram ventos, mas o vento é só para derrubar a casa? Não, meu irmão, o vento sopra contra as paredes. Qual é a figura de parede do sentido espiritual? Meu próximo, que está ao meu lado. E você já notou como muita gente hoje em dia não quer falar mais com ninguém, é justamente perda de comunhão, é ódio, é tudo, é o vento do inimigo soprando contra a casa. Não é somente no sentido de trazer a oscilação. E talvez os irmãos queiram perguntar: e quando a Bíblia diz nem para a direita nem para a esquerda, e o lado esquerdo? Eu não preciso explicar. O lado esquerdo é o lado do pecado, o lado do mal, o lado negativo. Muita gente pensa que o maior perigo do crente é ele se desviar para pecar. Não, a Bíblia diz que não. O maior perigo é para o lado direito, para a coisa certa. Por quê? Todo poder sem controle é perigoso, é destruidor. Deus derrama poder até transbordar. Ele mesmo diz: derramarei. Ele não disse: eu pingarei meu espírito. Pingar, gotejar. Eu derramar. É abundância, é abundância, é abundância. Mas também temos a sua palavra que regula o poder. É a doutrina. A doutrina da palavra de Deus, ungida como é pelo Espírito Santo, regula o poder. De modo que pode vir poder até transbordar,
para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para operar maravilha, para operar obras transcendentais, dentro da perfeita ordem, Então, muita gente, muito crente pensa que se de repente Deus derrama poder sobrenatural sobre a igreja, que isso vai resultar em fanatismo. Nada, não há perigo nenhum. O mesmo Deus que envia o poder do alto, derramado, e não apenas gotejado. Aqui está o regulamento, a doutrina, a palavra. Então ele terminou dizendo: sopraram ventos. Mas lembre-se que o vento não é só para oscilar com a casa até derrubá-la. O vento também tem a ver com parede. É claro, toda casa tem sua parede. E espiritualmente, qual é a lição aí? O nosso próximo que está ao nosso lado. Como é que está a nossa comunhão com os irmãos? Como é que está a nossa amizade, então, com o próximo, enfim, seja ele quem for, família, vizinho, enfim. Pode ser que alguém aqui esteja enfrentando esse clima. É bom orar. Então, voltando ao versículo 25, desceu a chuva. Lembre-se que é chuva destruidora. A chuva comum é uma bênção para as plantas, para tudo, enfim. Quem não sabe disso? Desceu a chuva, correram rios. Lembre-se que não é rio no sentido comum. É rios tempestuosos e com a finalidade de arrasar com os alicerces. Qual é esse alicerce espiritual? Aonde nossa casa está apoiada? A fé. É tanto que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Então a fé em Cristo não é apenas um elemento necessário, é vital. Ou seja, um crente que não alimenta e que sua fé não prospera, ele vai viver de quê? De imitação. Deus nos guarde. E ele terminou dizendo: e sopraram vento e combateram. Está vendo que era tudo tempestuoso? E aquela casa não caiu. Aquela casa é você. Aquela casa sou eu. Aquela casa é o nosso ser. E não caiu, porque estava edificada. Veja, Jesus não disse construída. Construir é fácil. Eu quero ver edificar. Construir é só pegar massa, colocar numa vasilha, deixar secar e pronto. Jesus nunca disse: eu construirei minha igreja. Você conhece a Bíblia? Ele disse: eu edificarei. Aqui deve ter irmãos que estão estudando engenharia. Aqui deve ir irmãos que são engenheiros. E sabe que edificar não é construir. Edificar tem a ver com minúcias. Material de qualidade. Mão de obra qualificada. Muitos irmãos aqui certamente têm visitado aquela ponte lá fora de Roma. Porque dinheiro aqui para os irmãos é como as águas do Niágara. Deve estar por aí transbordando aí e viajar. Mas quando você for a Roma da próxima vez, visita aquela ponte logo depois de Roma, que foi construída 146 anos antes de Cristo. Está lá, firme igual uma rocha, e é dela que vem essa palavra pedágio. Qualquer brasileiro sabe o que é pedágio. Pedágio. Vem de lá essa palavra. Eu não vou dar detalhes, que não tem nada a ver com a nossa mensagem. Mas é uma ponte histórica e hoje até carreta pode. Hoje o governo proíbe carreta porque a ponte é usada para turismo. Mas está de pé. Por quê? Foi construída, foi edificada e não construída. Aquela outra ponte que tem lá em cima no Rio Jordão, que foi mais de 300 anos antes de Cristo, está de pé. Jesus nunca disse: eu construirei minha igreja, eu edificarei. E o versículo que diz: estava edificada. Construir é fácil, do dia para a noite. Eu não sou contra a quantidade, Deus me guarde, nós queremos uma igreja com quantidade, mas ao mesmo tempo com qualidade. Edificar tem a ver com qualidade, pensemos nisso. Estava edificada. Sim, mas isso é sinônimo. Dê uma olhada no texto original para ver se é sinônimo. Não é. Construir é fácil, mas edificar é muito mais custoso, meticulosidade, e além disso mão de obra e material de primeira qualidade, enfim. Por que é que muitos estádios e prédios e tudo ruem e cai por terra? Quando a perícia é feita, se descobre que foi material de má qualidade. Talvez até o engenheiro
foi orientada a colocar material de primeiro, mas alguém entrou no meio, falsificou tudo. Jesus disse: estava edificada sobre a rocha. Essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna, que nós tanto cantamos hinos e oramos, e é uma rocha eterna que nunca, nunca, jamais, nunca, jamais falhará, nem fluirá. Nós estamos construindo sobre ela. Era essa mensagem que gostaria de deixar com a igreja, em Mateus 7, 25. Mas lembre-se que o primeiro ataque do inimigo vem sobre a comunhão com Deus. Atacou o teto da casa. Espiritualmente, a maior preocupação do inimigo é enfraquecer a nossa comunhão com o alto, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o céu, através da reflexão, da meditação, da oração, do jejum, da palavra, da vida cristã, enfim. Que a mão do Senhor esteja mais e mais poderosamente sobre todos aqui, para mais e mais a igreja aqui caminhar firme para o céu. E as pessoas que estão nos ouvindo e ainda não são salvas, veja, eu não estou dizendo crentes, nem estou depondo. É muito melhor ser crente do que... Eu estou falando aqui de salvo, porque Jesus salva. Jesus salva agora. Jesus salva completamente, não é 20%. Irmão, me diga uma coisa, irmã, a senhora é salva? Sim, mas como? Olha, da maneira que eu sou, eu acho que eu sou salva, uns 70%. Conversa. Jesus salva de uma vez. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, não diz era, nem diz será, nova criatura é. Creia nisso. Mas, senhor pregador, da maneira que eu sou, uma pessoa decaída, meu Deus, tantas vezes já tentei e não consigo. Creia nesta noite, venha a Ele esta noite. Deus nunca decepcionou ninguém. Mas eu fui à frente, não sei aonde, pela rádio, fiz tudo e não mudou nada. Conversa, houve hipocrisia aí no meio, mentira. Deus nunca decepcionou, nem decepcionará ninguém. Toda pessoa que vem a Deus humilhada, contrita, arrependida, Deus na hora atende pela sua graça, sua magnanimidade, sua grandeza, seu amor, sobre sua misericórdia. Nós estamos anunciando esta noite um Jesus amoroso, magnânimo, paciente, tolerante. Venha a Ele esta noite, se você não é salvo. Quem sabe se amanhã não vai ser muito tarde. É hoje. A Bíblia diz: hoje é dia de salvação. Amém. Pastor Joel, tenha bondade. Glória seja a Deus. Aleluia. Venha Deus.